Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs, nesta sexta-feira, 18 de novembro, memória facultativa da dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo, apóstolos. Escutemos o Evangelho deste dia. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse, está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus fala do templo em Jerusalém como uma casa de oração. Pensamos em uma casa como um lugar onde uma família se reúne. O templo era o lugar onde a família do povo de Deus se reunia para orar. Cada igreja paroquial pode ser descrita como uma casa de oração. Jesus enfatiza, minha casa será casa de oração. Mas no Evangelho de hoje, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. O que seria casa de oração tornou-se casa de comércio. Por isso que Jesus limpa o templo, purifica-o. E quando profanamos o templo material, com certeza isso é um reflexo do nosso templo interior. Jesus nos quer puros e santos. A igreja se chama templo, se chama família, se chama noiva, corpo de Cristo, mas também casa de oração. Porém, a casa de Deus tem se transformado em muitas coisas, e às vezes em casa de oração. A oração era o centro da vida de Jesus. Os milagres que ele operava estavam ligados à sua vida de oração. Muitas pessoas vêm à igreja apenas por necessidades materiais e só oram para Deus atender às suas necessidades na dimensão meramente material. Tenhamos cuidado para não transformar a nossa relação com Deus num comércio. Eu devo rezar porque a oração brota de dentro de mim, como uma expressão de amor a Deus, de encontro profundo. Há uma diferença entre rezar e ser orante. Uma coisa é fazer oração, outra é ter espírito de oração. Peçamos ao Senhor que purifique o nosso coração, pois o templo estava se transformando num esconderijo de ladrões. Deus não estava sendo amado ou servido, mas usado para obter bens sórdidos. Isso para Jesus era insuportável. A reação tão veemente do príncipe da paz, daquele que é manso e humilde de coração, deve-se a uma causa gravíssima. O grande perigo é transformar os fiéis num negócio. O templo havia perdido seu propósito e a fé estava sendo mercantilizada. Embora facultativa, hoje a Igreja celebra a memória da dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo, templos históricos localizados na cidade de Roma, onde repousam os restos mortais desses dois grandes apóstolos, símbolos da unidade do cristianismo. O templo é a casa de Deus. São Leão Magno, Papa, disse em um de seus sermões dedicados aos santos apóstolos Pedro e Paulo: devemos nos alegrar sempre quando celebramos a comemoração de qualquer santo, mas nossa alegria deve ser maior quando se trata de comemorar esses pais que se destacam acima dos demais
pois a graça de Deus os elevou entre os membros da Igreja a um lugar tão alto que os colocou como os dois olhos daquele corpo cuja cabeça é Cristo. É claro, portanto, que sendo tão alta a dignidade desses dois apóstolos, as basílicas que levam seus nomes na cidade eterna, coração da Igreja, recebam as honras que lhes são próprias. Tanto a Basílica de São Pedro, localizada na Praça Central do Vaticano, quanto a Basílica de São Paulo fora dos muros, ou seja, da cidade antiga, são carregadas de simbolismo e densidade espiritual para o enriquecimento e grandeza da Igreja de todos os tempos. A Basílica de São Pedro foi construída sobre o túmulo do referido apóstolo por ordem do imperador Constantino, no ano 323, na cidade do Vaticano. O edifício atual data de 1454 e sua construção levou aproximadamente 170 anos. Foi iniciada durante o pontificado do Papa Nicolau V e concluída pelo Papa Urbano VIII, que a consagrou em 18 de novembro de 1626. Rafael, Bramante, Miguel Ângelo e Bernini, eminentes mestres, nela trabalharam plasmando o melhor de sua arte. Nenhum outro templo no mundo cristão se iguala em proporções à Basílica de São Pedro. Por sua vez, a Basílica de São Paulo fora dos muros, depois da de São Pedro, é o maior templo de Roma. A sua construção foi também vontade de Constantino. Infelizmente, em 1823, a Basílica de São Paulo fora dos muros foi quase totalmente destruída por um terrível incêndio. O Papa Leão XIII iniciou sua reconstrução e, uma vez concluída, foi novamente consagrada em 10 de dezembro de 1854 pelo Papa Pio IX. Um dos detalhes mais belos e marcantes do interior dessa basílica é a presença das imagens de todos e cada um dos pontífices que governaram a Igreja ao longo da história. Os papas, desde São Pedro a Francisco, são representados em mosaicos circulares independentes, um após o outro, dispostos ao longo do contorno superior do interior do edifício, cobrindo tanto a nave central quanto as naves laterais da basílica. Em 2009, o Papa Emérito Bento XVI recordou que a festa da dedicação das Basílicas dos Apóstolos São Pedro e São Paulo nos dá a oportunidade de evidenciar o significado e o valor da Igreja. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.